Afinal, por que levantar à noite para fazer xixi vira uma maratona? Você tá ali dormindo tranquilinha, indo para a passagem para o sono, indo sonhar. Dali a pouco bate aquela vontade de você ir ao banheiro de madrugada. E se você é aquela mulher que geralmente tem que ficar levantando a noite inteira para ir ao banheiro, saiba que você está com um problema chamado noctúria. É isso mesmo, esse nome é lindo, lindo esse nome. Porém, na realidade, na vida real, ele causa um problema na nossa vida que só as mulheres que passam por isso sabem, que é ficar levantando a noite inteira para fazer xixi. Então, para quem não me conhece, eu sou Iona Varela e eu cuido de mulheres com problemas uroginecológicos. E hoje nós vamos estar falando sobre esse tema, que a maioria das mulheres, depois dos 40 anos, sofrem com o problema de noctúria, essa vontade abrupta de ficar indo ao banheiro. Muitas conseguem segurar, outras não. Outras lutam e tá lá, né? Tranquilinha, dormindo. Agora deu vontade. Vou segurar. Não vou querer ir, não vou levantar, vou segurar. Mas vai ver, tem que sair correndo para ir no banheiro à noite, não é verdade? Além, né, de ficar o quê? Dormindo picado. Então, mulheres que têm esse hábito, né, esse problema, essa disfunção chamada noctúria, geralmente sofre de insônia também. Mas olha só, se você ainda não me segue, se você não me conhece, compartilha esse vídeo, clica no gostei, passa a me seguir, ativa o sininho, que direto você vai estar recebendo as notificações dos vídeos que eu posto aqui para vocês, tá joia? E hoje nós vamos falar então para essas mulheres que estão sofrendo a noite inteira, tendo que ir até o banheiro. Então dorme picado, fica com insônia, fica cansada. Isso mesmo, a maioria das mulheres que têm a noctúria, elas ficam cansadas. Elas parecem que não dormiram. Elas começam, porque assim, a noctúria, na hora que ela bate aquela vontade de ir no banheiro, essa mulher que está começando a ir para o mundo dos sonhos, ela simplesmente, acorda, o subconsciente dela ativa e ela percebe que ela está com a bexiga cheia. E ela até luta ali. Não vou. Coloca aqui nos comentários pra mim. Você é essa que luta? Não quero ir, não vou. Dali a pouco tem que ir. Adiantou o quê? Tá acordada, já acordou, já tá sentindo, já tá com vontade de ir no banheiro, não é verdade? Então, aí a maioria sente essa vontade. Por mais que tenta segurar, ela tem que levantar e tem que ir. Com isso, o seu cérebro não descansa, a sua mente não descansa, consequentemente, o seu corpo também não descansa. Por isso que você que tem esse distúrbio, ou esse hábito, ou esse problema de ficar levantando de madrugada para ir até o banheiro e você acorda cansada, olheiras, com sono, mente cansada, desânimo, isso porque você não chegou no sono REM, aquele sono que realmente vai descansar o seu corpo, a sua mente. A maioria das mulheres que tem a noctúria, umas até já sabem que é esse nome, outras nem sabiam que é este nome, noctúria. Olha que nome lindo, mas saibam que isso é muito comum nas mulheres, em homens também. Porém, nosso canal é para mulher, tá? Então, mulheres aqui. Então, a maioria das mulheres
com o passar do tempo, com o envelhecimento, elas adquirem esse hábito. O corpo delas acabam desenvolvendo esse problema que é da noctúria. Então, você imagina, se você não sabe se você tem, eu vou te dar algumas situações aqui, tá? Para que você consiga interpretar se você tem ou não tem. Você tá dormindo, tranquila, dali a pouco te dá uma vontade de ir no banheiro que você luta. Você fala assim, não vou. Aí você começa a pensar, não vou, vou esperar. Porque eu vou esperar, porque daqui 5 minutos eu vou ter que ir de novo. Aí dali a pouco aumenta a sua vontade. Aí você não dorme, não descansa. Aí às vezes até você consegue relaxar um pouquinho. Mas dali a pouco a vontade vem muito forte. Aí você levanta. Aí detalhe, né? Para as mulheres que dormem com alguém aí e tal. Vai levantar. Aí tem que sair de fininho, né? Porque senão as pessoas que estão do seu lado vão acordar, não é verdade? Tem que sair de fininho. Imagina, se sai de fininho, vai devagarzinho. Ninguém vai me ver, ninguém vai me ouvir. Dali a pouco, sempre acontece alguma coisa. Porque a maioria das mulheres que vão levantar de madrugada, elas não colocam uma luzinha do lado, não. Elas pegam o quê? Elas vão levantar de madrugada no escuro. Porque para não acordar o outro. Até tropeçam. Quem aí já não aconteceu isso? Porque tem que sair correndo. Por quê? Ao invés de quando sentiu a vontade, já foi? Não, tem que relutar. Nós mulheres é isso. Nós temos que realmente relutar. Por quê? Assim que dá vontade, já sabe que vai dar de novo. Então pra que vai agora? Vou esperar mais um pouquinho, encher mais um pouquinho a minha bexiga pra mim depois ir. Aí a maioria já sai desse jeito, meio que rápido, tropeçando, caindo. Que perigo, não é verdade? Mas é a nossa, é triste, mas é a realidade, mulher. Não tem jeito. Dali a pouco não tem como. Ou você faz isso daí ou vai escapar xixi. Ou senão vai levantar com a cama toda molhada porque não vai conseguir segurar, não é verdade? Muitas das vezes até consegue, mas fica com aquela sensação da bexiga cheia que chega até doer, não é? Muitas têm a sensação. E o pior são aquelas que elas sentem a vontade, elas saem correndo. Quando vai fazer xixi, sai pouco. Sai pouquinho o xixi. A vontade dela é várias vezes. Vai a noite inteira. Mas o que acontece? Quando vai fazer, sai pouquinho. Até elas tentam segurar para encher a bexiga, mas sai o quê? Sai pouquinho. Então vai várias vezes no banheiro, fazendo de pouquinho em pouquinho. E daqui a pouco eu vou te falar o porquê que isso ocorre. Mas primeiro me coloca aqui nos comentários se você vai ao banheiro à noite e quantas vezes que você faz essa maratona de ter que levantar, sair correndo para ir no banheiro. Me conta aqui. E assim, por que ocorre isso, meu Deus? O que está acontecendo comigo, não é verdade? Existem várias causas para esse distúrbio, para esses hábitos, não é? O que acontece? Com o passar do tempo, temos as alterações no nosso corpo, nós temos as alterações hormonais, por isso que a maioria dá em mulheres acima de 40. Mas você que tem 30 e poucos, já tem? Acontece, bem-vindo ao Clube das Mulheres, não tem como, mas pode acontecer sim, mas é mais comum mulheres acima de 40 anos, por conta até mesmo dos distúrbios hormonais. Isso, tão cansada de me ouvir dizer aqui. A maioria é culpa deles, a maioria é culpa dos hormônios, não tem o que fazer. Não é verdade? Os hormônios enfraquecem nossa mente, enfraquecem o nosso corpo, enfraquecem nossa musculatura. Não é verdade? É culpa deles, infelizmente. E assim, não podemos deixar de falar também que tem também alguns outros fatores que vão ajudar a você a ter esse aumento da frequência. Um deles, a maioria aqui já sabe, que são os medicamentos, os diuréticos.
Mulheres que têm hipertensão ou que têm algum problema que tenha que tomar algum medicamento que aumente essa necessidade de ir ao banheiro, como o diurético, que é muito comum, ela também tem muita chance ou uma propensão maior de desenvolver noctúria, não é verdade? E calma que eu já vou dar dica para que vocês consigam controlar esse hábito, né? Até mesmo para que vocês consigam ter uma qualidade de vida, certo? Uma outra situação, mulheres que têm o quê? Diabetes. Diabetes. Mulheres que têm diabetes, elas podem sim desenvolver a noctúria, não é verdade? Então, a diabetes, o medicamento, a insulina, tudo aquilo do corpo dela favorece esse aumento de idas ao banheiro à noite. Uma outra situação aqui, mulheres que têm algum problema cardíaco, um problema renal, isso tudo está ligado até mesmo com os medicamentos que a pessoa toma, né? Porque alguns medicamentos fazem com que você retenha mais líquido, você tem que tomar um outro medicamento para auxiliar esses líquidos a saírem do seu corpo. Então, alguns problemas cardíacos, como a insuficiência cardíaca congestiva, como situações de pessoas com problemas renais crônicos também podem desenvolver. Uma outra situação, quem tem a bexiga hiperativa. Uma outra situação, quem tem infecção de urina. Então, mulheres, é muito comum vocês, durante uma infecção de urina, terem a noctúria, porque na verdade aquela bexiga ela tá tão irritada que ela fica soltando urina o tempo todo, porque é uma forma de preservação do seu corpo, tá? Ele quer eliminar aquela bactéria, aquilo que tá fazendo a infecção, então o tempo todo tá eliminando. E geralmente é aquela situação que eu falei pra você. Se você geralmente vai ao banheiro e solta de pinguim em pinguim, pouquinho em pouquinho, às vezes tem até uma ardência durante a madrugada, quando a pessoa tem a noctúria, pode ser que essa noctúria está sendo devido à sua infecção de urina. Então é muito importante, mulheres, tomarem cuidado, verificar, fazer um exame, né? Para verificar essa questão da infecção urinária que pode levar ou piorar já esse hábito que você tem de fazer xixi à noite. Então, mulheres, se você conseguiu identificar algum dessas situações aqui, não se preocupe. Não se preocupe, tem como manobrar todo esse hábito, toda essa situação que você está tendo à noite. É muito comum também, é importante relembrar isso, que mulheres que têm apneia do sono, mulheres que têm apneia do sono, geralmente elas têm um hábito de, quando tem a apneia, né, que a pessoa, para quem não sabe, a apneia do sono é uma pausa que a pessoa tem no respirar à noite, de modo bem leve para vocês entenderem, e essa pausa até faz aqueles roncos, com tudo assim. Quando ela faz aquele ronco, o cérebro dela acorda, que é o jeito que a musculatura respiratória dela tá acordando para ver se ela respira. Então, essas micropausas faz com que essa mulher também não tenha um sono de qualidade, fazendo com que o cérebro dela sempre se mantenha acordado, fazendo com que o corpo dela não relaxe e que ela sinta mais vontade. Aí eu acredito, e eu costumo dizer para as florzinhas, para elas conseguirem interpretar o seu corpo, conseguirem analisar o seu corpo. Como assim, analisar o seu corpo? Sim, porque olha só, será que é vontade de ir ao banheiro? Ou seja, já que eu já acordei, eu vou lá, vou tomar um copo de água, olha o hábito, tomar um copo de água e já faço um xixizinho. E isso daí, ó, vai se passando, ó, tempos. E a mulher simplesmente, ela cria esse hábito de ir. Ela cria esse hábito de ir ao banheiro, né? Então, muitas florzinhas que às vezes a gente vai conversar. Essa florzinha, ela já até não tem, ela já tá tratando a apneia, por exemplo, com a utilização do aparelho, né, do CPAP, e ela tem que levantar, retirar o aparelho para ir no banheiro. Ela desenvolveu
ela fez com que o cérebro dela desenvolvesse esse hábito noturno para ficar indo ao banheiro. Então não é por questões de medicamento, não é mais o problema do ronco, da apneia. Ela simplesmente adaptou o corpo dela se acostumou de ir ao banheiro o tempo todo à noite, não é? Então isso é um hábito. Uma outra situação que é comum da gente ver nocturna em quê? Gestantes! Meu Deus do céu, mas não tem como. Mulher gestante, que tamanho da barriga, enorme, comprimindo a bexiga, não tem espaço para ficar xixi ali, principalmente à noite, não é verdade? Por que à noite? Porque ela deita lá, a barriga comprime a bexiga, ela não consegue ter espaço. Por isso que é comum a grávida ter noctúria. Outra coisa, a grávida tem muito o quê? Pesadelo às vezes à noite. Às vezes ela também não consegue ficar respirando direito, o tamanho da barriga comprimindo tudo ali dentro. Então, em casos de gestante, isso é fisiológico, não tem como. Aquele espaço que o bebê está ocupando ali simplesmente está fazendo com que a capacidade da bexiga dela diminua, e isso faz com que ela tenha que ir no banheiro várias vezes à noite, né? Então isso não é um hábito, né? Isso é fisiológico. É igual eu costumo dizer de mulheres que tá com problema cardíaco tomando, né, o diurético, também tem uma causa fisiológica? Tem. Mulheres que têm distúrbios uroginecológicos, vou dar um pequeno exemplo aqui, tá? Vou dar um pequeno exemplo aqui como se fosse o prolapso. Para quem me segue sabe que nós temos uma playlist e já tem o prolapso também nessa playlist, certo? Falando sobre o que causa, tudo isso tem lá. Mulheres com prolapso também têm um aumento da noctúria, tá? Ela também tem, às vezes, dependendo do grau desse prolapso, ela tem um desconforto noturno da posição que está. Entendeu? Então é muito comum também, certo? Mas aí você me fala, Ioná, o que eu faço? Já que eu tenho, já identifiquei, eu tenho. O meu problema é esse. Tá, independente de qual é a causa, se a causa é hormonal, que ocorreu um enfraquecimento dessa musculatura, que eu vou chegar nesse ponto, tá? Ou se é uma questão medicamentosa, tá? A questão medicamentosa eu não posso mudar. A gente não tem como mudar, você tem que tomar o seu diurético, você tem que tomar o seu medicamento. O que tem que ser mudado? Como tem que ser feito esse dia a dia dessa mulher que tem esse hábito, ou melhor, que desenvolveu esse problema da noctúria? Primeiro é identificar a causa, tá? Então, é um medicamento. Ok, então é um medicamento. Então, a partir de um certo horário no período da tarde, reduza líquidos. Reduza líquidos, porque se você ficar ingerindo muito líquido a partir das 18, 19 horas, a sua bexiga vai estar enchendo aos poucos, porque o líquido ele tem que passar pelo rim, Florzinha, é isso mesmo. Tem que passar pelo rim para filtrar, para chegar na sua bexiga. Então, você não vai tomar água 6 horas e 7 horas tá fazendo xixi. Não é. Até absorver tudinho ali, ir pro rim, para depois ir para a bexiga, para depois sair. Então isso leva um tempo e cada organismo tem o seu metabolismo. Um processa mais rápido e outros vão devagarzinho. Até mesmo dependendo do problema que você tem. Por exemplo, se é um medicamento para problema renal crônico, já sabemos que esse rim aí tem uma filtração mais demorada, não é verdade? Até mesmo por conta do problema. Outra questão que nós também podemos entender aqui, que é a questão cardíaca. Então, toda a questão cardíaca, devido ao medicamento, pode desenvolver um probleminha aí nos rins. Então, tem que tomar um certo cuidado. Então, nós sabemos que esse rim também vai fazer um pouquinho mais devagar, não é verdade? Esse processo dessa filtração da água. Porque tem que passar pelo rim, não tem como. Então, a partir desse momento, se você ficar ingerindo líquido depois das 19 horas, eu não sei o horário que você vai dormir. Se você for dormir 8 horas da noite, aí tem que ser bem antes.
Mas geralmente, vamos supor que a mulher vai dormir entre 9h30 e 10 horas, né? Que é geralmente a média, certo? Você não pode estar ingerindo muito líquido ali. Diminua essa ingestão. E outra coisa, nós temos aqueles alimentos, aqueles líquidos que irritam a bexiga. Então, as florzinhas que estão no método Força Íntima, as florzinhas que me seguem já sabem, né? Que café, é isso mesmo, tem mulher que toma café depois das 18 horas. Primeiro que a cafeína aumenta o metabolismo, a mulher não vai conseguir descansar, relaxar a mente, já vai querer forçar a mente para querer ficar indo no banheiro. Mas temos florzinhas que gostam de tomar café à noite, né? Aí imagina aquele líquido com cafeína indo para lá, para sua bexiga, irritando a sua bexiga, aumentando o metabolismo, querendo ou não, né? Vai acelerar um pouquinho ali e vai querer fazer você fazer xixi o tempo todo. Então diminua esse café, pelo amor de Deus. Vai tomar café 3 horas da tarde, não vai tomar café 7 horas da noite, né? Suco, corantes, né? Eu não tô falando de um suco natural, delícia, não. Tô falando de sucos, esses com corantes, tá? Na verdade, quando eu falo de líquido para diminuir líquido, eu estou falando de qualquer tipo de líquido, tá? Qualquer tipo de líquido. Vai comer uma melancia, que tem muito suco dentro. É líquido, florzinha. É para diminuir. Tá, mas vamos lá, você vai tomar um pouco, né? Evita mesmo assim. Ah, mas eu vou tomar às 6h30, 7 horas da noite. Tá, evita café, evita suco com corante. Por quê? Esses corantes também podem irritar a sua bexiga, fazendo com que aumente a frequência de você ir ao banheiro à noite. Então, essa bexiga irritada vai jogar informação para o seu cérebro e você, florzinha, vai ter que ficar levantando, tendo esse desconforto, sendo que dá para ser evitado. Uma outra situação extremamente importante, né? Essa eu falo que é a principal. Primeiro eu preciso que você analise. Quando você tem a vontade de ir ao banheiro, você consegue segurar sem medo de perder? Ou se você ficar esperando muito tempo, você pode perder xixi ou pinguinhos? Me conta aqui que eu quero saber. Coloca nos comentários. Se você segurar, você perde xixi ou não? Conta que eu vou te contar no final, tá? Vou te contar no final. O que impacta, Florzinha, na sua vida, na vida das mulheres noctúria? Simplesmente a diminuição da qualidade de vida. Me fala, qual mulher que acorda feliz depois de não ter dormido nada a noite inteira? Qual mulher tem disposição no outro dia após não ter descansado o seu corpo? Primeiro que nós já estamos falando de mulheres que têm algum problema. É hormonal, é fisiológico, é medicamentoso. O que está acontecendo para desenvolver isso? Então, nós estamos falando com uma pessoa que já está com algo alterado. E se for uma mulher depois dos 40 anos, que nem eu, nós sabemos que os nossos hormônios estão daquele jeito, alterados para cima, para baixo, começando a diminuir, outros começando a aumentar, certo? Então sabemos que não tem como a mulher acordar sorridente, feliz, alegre, linda, não tem como, porque ela não dormiu, ela não teve o sono da beleza, não tem como, não é verdade? E outra situação, não sei você aí, quem vai me contar é você. Mulheres que têm essa vontade abrupta de ir ao banheiro, vocês acreditam que tem mulheres que perdem durante a relação? É isso mesmo, durante a relação sexual pode perder xixi,
Que isso? Noctúria é isso? Aí a mulher segurou até ela, ou senão ela vai no meio na hora ali, ó. Tá lá, feliz da vida, dali a pouco ela sente o quê? Vontade de ir no banheiro fazer xixi, meu Deus do céu. A noctúria. Por quê? A cada 5 minutos a mulher tem que estar indo no banheiro. Então no meio do negócio lá, coisa boa, tem que ir. Me conta, você já teve isso também? Se você teve, com certeza você tem noctúria. Não tem como não ter. Ou senão aquelas, né? Vai começar aquela coisa, dali a pouco tá com a bexiga cheia. Tem que sair correndo pra ir no banheiro. Me conta. É um desconforto terrível, terrível. E para essas mulheres, a gente sabe, diminua líquido ou que vai tomar depois também, café, suco com corante, né? E agora eu vou contar para vocês aquilo que é o mais importante. Se você tá tendo que ir no banheiro várias vezes à noite e você tá acima dos 40 com aquelas questões hormonais, a sua musculatura, ela não sustenta tanto mais a sua bexiga. Lembra que eu falei do prolapso? Então, que nós temos vídeo ali, que você depois vai assistir ali, você corre no meu canal, é aí que você vai ter para assistir. Então, esse prolapso, geralmente, é o quê? Pode ser da bexiga, pode ser do útero, e assim vocês vão assistir lá. Geralmente é porque essa musculatura não segura mais seu órgão lá dentro, independente se é o útero, se é a bexiga ou o intestino. Então, essa musculatura está fraca. Aí me conta, por que eu perguntei para vocês aqui? Se vocês, quando têm vontade de ir ao banheiro à noite, você consegue segurar ou se você tem que sair correndo depois de um certo tempo. Lutar, que não quer ir no banheiro, todas vão estar lutando, porque ninguém quer levantar de madrugada. Imagina no inverno, aquele frio, meu Deus do céu, ter que levantar para ir no banheiro, é terrível. Então assim, se você já fez o teste e acabou perdendo o xixi, ou o pinguinho, ou teve que sair correndo e no meio perdeu, você tem uma fraqueza desse assoalho pélvico. Aí me conta, mas isso é incontinência? Ioná, incontinência? Noctúria é incontinência? Não, gente, não é. A noctúria é um hábito, é um distúrbio, é um problema, é algo que faça você ir a noite inteira no banheiro. Porém, a incontinência urinária, ela é a perda do xixi. Agora vamos lá. Mulheres que têm noctúria, é comum ter incontinência urinária? Sim, é comum mulheres com incontinência urinária terem noctúria, como as mulheres que têm noctúria terem incontinência urinária. Mas se eu tenho incontinência urinária, eu tenho que ter noctúria? Não, você não precisa, não é uma regra, não é uma regra. Tem mulheres que elas perdem à noite, mas tem mulheres que não perdem à noite. E noctúria não é incontinência, noctúria é um aumento da frequência de ir ao banheiro à noite. Agora, se você tá indo no banheiro à noite, correndo, e no meio do caminho você perde, você tem incontinência urinária. Entendeu? Agora, se você só tem o hábito de ficar indo ao banheiro, não tem incontinência urinária. Durante o dia você segura, você não precisa ir o tempo todo. Mas eu já ligo o alerta. Pra mim é o seguinte, mulher que tem que ficar indo o tempo todo no banheiro, essa musculatura não tá certa, não. Essa musculatura, eu tenho plena convicção que eu tô falando com você. Essa musculatura não tem uma firmeza, ela não tem uma consistência, uma força para que segure isso. E outra coisa, cadê a consciência do seu corpo nessa musculatura, nessa bexiga? Entende isso? Então, assim, noctúria, ela não é incontinência, mas ela está muito interligada naquilo que pode ocasionar uma incontinência urinária. Igual a infecção de urina, é muito comum desenvolver o quê? A incontinência urinária, pelo aumento da frequência, de não conseguir às vezes segurar.
E assim por diante. Então, o que vocês têm que fazer, florzinhas? Cuidar do seu assoalho pélvico. Mulheres, independente do distúrbio, do hábito, do problema uroginecológico que você tenha, você tem que cuidar dessa parte feminina, não tem jeito. Tem que cuidar, tem que olhar para si, cuidar do seu corpo, olhar, fazer a sua avaliação, se sentir, se reconhecer, fazer com que a sua mente consiga reconhecer o seu corpo, a sua musculatura. Tem que se sentir, tem que ser feliz. Para nós mulheres, depois dos 40 anos, com esse pico hormonal, para ser feliz, a parte íntima é extremamente importante, não tem como. Não tem como essa região não ser tratada e ser olhada com mais carinho, com mais delicadeza. Entendido? Mas olha, foi um prazer. Tratamento para noctúria. Esqueci de falar, mulher. Pelo amor de Deus, eu esqueço de tudo. Tratamento para noctúria é os hábitos que você pode mudar, igual eu falei com vocês. Controle de horário de medicamento, que é para ser tomado. Isso você vai ter que conversar com o seu médico, porque às vezes eles passam, né, num horário que tem que ser tomado, então isso tem que ser tudo muito bem analisado. Mas a partir deste momento, o que você tem que fazer? Tomar menos líquido. Por mais que menos líquido depois desse horário. Pelo amor de Deus, não confunda. Você tem que tomar líquido, tem que tomar água, gente. Tomar água, pelo amor de Deus. Mas é depois das 19 horas, florzinha. Tenha um equilíbrio com as coisas. Não sai tomando 2 litros de água aí depois das 7 horas da noite, porque você vai a noite inteira no banheiro, entendeu? E não vai descansar nada, e vai acabar o seu corpo ficando assim. Agora, que é extremamente importante vocês verem também, antes de qualquer coisa, vocês fazerem os seus exames com o ginecologista. E é o seu médico fazer o seu exame, verificar se tá tudo ok, se não tem infecção urinária, se não tem alguma infecção ginecológica, ou se tem algum problema. Não tendo nada, né? É um hábito, então verifica. É a quantidade de líquido, é o medicamento, é o hormônio, é a fraqueza da musculatura. Mas de tudo isso que você precisa entender, que quem tem a noctúria, ela tem que cuidar dessa musculatura, dessa parte íntima, para ela conseguir conscientizar essa bexiga. É um trabalho de conscientização dessa musculatura, da sua mente e para o seu corpo. Certinho, florzinhas? Gostei demais? Escreva aqui nos comentários, me siga, compartilha e coloca aqui. O que mais que vocês estão querendo saber de mulheres? Beijos e até mais!